Olá, boa tarde. Eu sou o professor Washington Luiz Pereira Soares e é uma honra grande para mim dar continuidade ao curso Logística Ferroviária pela Fundação Senep. Muito bem, nós trataremos no módulo 1 sobre ferrovias e tecnologias os conceitos mínimos e básicos em operação ferroviária necessários à compreensão de um sistema ferroviário. Nossa aula de hoje dará continuidade aos assuntos que discorremos nas duas últimas aulas e que tratam sobre a forma que é conceituado o material rodante em um sistema ferroviário. Apenas fazendo uma revisão, nós trabalhamos nas aulas anteriores, né, a ideia de como é concebida uma ferrovia. Trabalhamos que um sistema ferroviário é composto de uma tetra-análise que envolve conceitos de via permanente, conceitos de material rodante, conceitos de sinalização e comunicação e operação ferroviária. Os conceitos que foram abrangidos nas aulas anteriores tratam sobre a via permanente. Nós vimos a analogia que é feito para os cuidados de análise de um gabarito estrutural, considerando o que se pode entender por infraestrutura e superestrutura de uma via permanente. Obviamente, para quem inicia na logística portuária e depende de lidar com operações ferroviárias, é indispensável que conheça pelo menos os caminhos básicos para tal compreensão das responsabilidades que tem hoje um gestor portuário operando o modo ferroviário dentro do porto organizado. Na última aula, nós trabalhamos o segundo subsistema, que envolve o material rodante. Iniciamos explicando sobre o material de tração, bem como as tecnologias que envolvem esse recurso, ou seja, as locomotivas disponíveis e suas respectivas capacidades de tração. Hoje vamos abordar o material rebocado, ou seja, os vagões. Aprofundaremos um pouco mais na tipologia dos vagões, embora já tenhamos falado um pouco nas aulas anteriores. Muito bem. É importante deixar claro aos senhores, né, que toda vez que falamos sobre material rodante, isso talvez pese como uma revisão, mas na verdade o material rodante ele se divide em dois recursos, o material de tração e o material rebocado. Explicamos nas aulas anteriores que o material de tração é composto por locomotivas, né, e possíveis equipamentos de via, e explicamos também que o material rebocado são os vagões. Contudo, nós deixamos de aprofundar, na ocasião, na hipótese dos veículos ferroviários denominados carros, que por inclusão e composição ferroviária, eles têm algumas características funcionais que os distinguem do conceito de vagões. Como a gente poderia entender isso? Vamos lá. A denominação de vagões, normalmente, são os veículos ferroviários aplicados apenas ao transporte de cargas. Possuem uma tipologia específica, conforme a natureza e característica da carga, e, portanto, eles diferem do que denominamos carros em composição ferroviária. Os carros também são parte de um material rodante rebocado. Ele pode ser acionado por locomotivas ou sistemas de automotriz. Explicaremos a seguir. Porém, os carros, eles, diferentemente dos vagões, eles são mais sofisticados, né? Não apenas em decorações, como funções
dirigidas às necessidades humanas, né? Os carros de passageiros, por exemplo, atuam no transporte de passageiros, gerando um maior conforto, né, a uma sociedade. E a exemplos dos carros, há também diversidades funcionais, como carros lanchonetes, carros dormitórios, enfim, outras formas de se abordar carros que praticamente divergem do conceito tradicional de vagões, né, que é, mais uma vez, voltado apenas ao transporte de carga. Muito bem. Agora que nós entendemos um pouquinho mais essa diferença de carros e vagões em operação ferroviária, nós podemos dar continuidade e entrar no tópico da aula de hoje. Bom, continuaremos a segunda parte do material rodante explicando agora conceitos mínimos sobre os sistemas automotrizes, trens unidades e tipologia de vagões. Para começar a aula de hoje, eu sempre crio uma ideia, né, do discente ao aluno, para que ele pense na preocupação, né, de se entender a importância do estudo do gabarito estrutural de uma via permanente de forma relacionada à tipologia do material rodante, né? Qual é a relação que existe, né? Então, na pergunta de partida de hoje, até o término da aula, eu espero que vocês consigam responder a seguinte questão: qual seria a preocupação entre o estudo do gabarito estrutural da via permanente e a tipologia do material rodante que hoje usufrui, né, de um sistema ferroviário? Vamos ver a seguir se dá para a gente entender um pouco essa questão? Vamos lá. Primeiro, trabalhando os conceitos automotrizes e trens unidade. O que é necessário sabermos, né, com base em diversos autores? Eu tenho aí na engenharia ferroviária alguns autores prediletos que trabalham o tema há muito tempo, mas eu destaquei alguns durante a aula de hoje que vocês perceberão em citações, né? Então, os que eu acho mais fácil para assimilação de quem está iniciando na operação ferroviária ou em atividades logísticas que envolvem a exploração do modo ferroviário, dão em conta aqui, por exemplo, a ideia que podemos definir o sistema automotriz. Então, o sistema automotriz são veículos ferroviários autônomos equipados com tração e um posto de condução em pelo menos uma das extremidades, sendo utilizados principalmente no transporte de passageiros. Por sua vez, os trens unidade formam um conjunto operacionalmente, portanto, indivisível, e também são equipados, né, com tração em uma das unidades ou em todas, bem como em um ponto de condução em pelo menos uma das extremidades. Vejam bem, olha como é importante, né? Nós vimos as formações de composições ferroviárias considerando o posicionamento da locomotiva nas aulas anteriores. Descobrimos que um trem tem a sua frente e tem a sua cauda, né? E de acordo com o posicionamento da locomotiva, a gente pode configurar, né, a capacidade de tração com segurança para um determinado trem ou composição ferroviária. Muito bem. Ao caso, quando falamos de automotrizes, né, nós estamos dizendo que são equipamentos, né, com tração própria, né, que apresentam um posto de condução dentro, né, desses veículos para ser deslocado no transporte de passageiros, né, uma ou outra unidade em transporte de pessoas, perdão, de um ponto de origem ao ponto de destino. Então, observa-se que na maioria dos casos, né, considerando a ideia de que alguns vagões possuem a capacidade autônoma de tração, de acoplar novos carros, desde que os sistemas sejam equivalentes em material rodante
para um comando único, né, para essas outras unidades que serão rebocadas, independentemente do ponto de condução ser em ambas as extremidades, ou em uma única extremidade. Vamos ver de forma mais clara o que isso representa. Nós podemos, conforme Navai, classificar os trens unidades nas ferrovias brasileiras de duas formas. Umas são os trens unidades elétricas, né? Os trens elétricos, e outro é os trens unidades a diesel. Os trens unidades elétricos, é importante a gente entender essas duas diferenças, né? Que eles dizem respeito à forma de acionamento energética das composições ferroviárias, considerando que os trens unidades elétricos são veículos ferroviários formados por dois ou mais carros de passageiros. Vejam bem, possuem condução própria, formado por dois ou mais carros de passageiros, movidos a eletricidade, né? Os trens unidades elétricas, os TUIs, né? Ou trens de unidade elétrica, são movidos a eletricidade. E permanentemente engatados, né? Possuem carros motores, ou seja, que possuem tração própria para deslocar um ou dois carros. E os demais reboques, tendo como sistema de captação de energia recursos e equipamentos denominados pantógrafos, que em contato com a rede aérea catenária ou por sapatas coletam energia, né, em contato, no caso das sapatas, com o terceiro trilho. No caso dos pantógrafos, em contato com a rede aérea catenária. Mas, professor, isso está confuso demais. Como assim? Como é que podemos entender de uma forma um pouco mais simples o que é trem unidade elétrica? Veja bem, primeiro a gente tem que entender que um trem de unidade elétrica, ele precisa o quê? Coletar uma energia elétrica de algum ponto, né? O dispositivo que coleta essa energia elétrica no topo da locomotiva ou automotora, uma automotriz, é que alimenta de corrente elétrica a composição ferroviária, né? E essa energia vem lá de uma circunstância catenária. O que seria isso? Primeiro vamos entender o que é catenária. Bom, catenária nada mais é do que um sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea que torna a via férrea eletrificada, né? Então, para que uma via permanente com via férrea eletrificada viabilize automotrizes, ela vai depender, né, de um sistema catenário, né, para quê? Para que haja distribuição e alimentação de energia elétrica aérea sobre a via permanente, né, sobre os trilhos. Então, quando nós precisamos exemplificar em um trem de unidade elétrica os recursos que coletam a energia dessa via catenária, nós temos que entender primeiro o que são pantógrafos. Muito bem, a maioria dos trens metropolitanos, né, se você observar bem, né, há diversas configurações, né, por exemplo, alguns trens eles possuem composições, o mais comum é um carro motor e dois carros passageiros reboques, né? Ou no caso dos metrôs, eles podem até abranger dois ou seis carros motores, né? Com alguns outros mais carros reboques intercalados. Mas o que nós podemos dizer sobre os trens metropolitanos, basicamente, né, é que quando eles usam uma rede catenária, eles dependem dos pantógrafos. Os pantógrafos nada mais do que os recursos instalados sobre a locomotiva, né, sobre o carro motor, exemplo desse que visualizamos nesse slide, né, esses pantógrafos é que vão coletar a energia elétrica da rede catenária para gerar energia aos trens unidade elétricos. Tá? Então, esse dispositivo em cima
da locomotiva, como vocês podem observar, são os pantógrafos. Então, a via eletrificada por catenária, né, é um sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea sobre uma via permanente. Pode diferir, né, em termos de energia de alta, média e baixa tensão, justamente para permitir uma captação direta de energia do cabo por meio de um pantógrafo, né, que é o recurso que vimos no slide anterior. Então, este meio de fixação desse recurso é que permite, né, por ser uma superfície lisa de contato em todo o cabo, a coleta da energia. Né? Nós podemos lembrar que em nossa região nós já tivemos trólebus, né, e bondes elétricos, ainda temos, e que se utilizam desse sistema. Né? Os metrôs de superfície metropolitanos também utilizam-se, né, desse sistema de via eletrificada catenária com carros, motores, automotriz, locomotivas, que dependem de um recurso denominado pantógrafo para a coleta de energia da rede aérea sobre via permanente. Acho que aqui ficou claro para vocês, né, o que são os TUIs, né, os trens unidade elétricos. E agora nós vamos entender um pouquinho, conceitualmente, né, de forma bem simples, o que seria o trem de unidade diesel. Né? Trens de unidade diesel, né, como o nome já diz, eles também possuem, e equivalem-se, melhor dizendo, aos trens unidades elétricos. Porém, o acionamento, né, deles depende de um ou mais motores a diesel, com transmissão elétrica ou hidráulica. Portanto, quando a gente consegue distinguir trens automotrizes, né, de unidade elétrica ou unidade diesel, nós já podemos entender quais são as composições ferroviárias voltadas ao transporte de passageiro e as unidades, composições ferroviárias voltadas ao transporte de carga. Então, no Brasil, alguns exemplos, voltando aqui ao trem de unidade diesel, eles são observados em operação de alguns VLTs em alguns municípios. Tá? Por exemplo, destacam-se em operações trens diesel elétricos leves fabricados por uma empresa, exemplo da empresa Bom Sinal, né? E essa empresa ela já utiliza-se de tecnologias, né, de trens diesel elétricos para o transporte urbano. Né? Esse transporte urbano, na verdade, ele pode ser verificado, por exemplo, no Rio de Janeiro, no município futuro trem de Macaé, né? Há diversos modelos de VLT no Brasil, eu só estou exemplificando aqui o que pesquisei, né? Para vocês terem uma ideia, né, de diversificação de trens de unidade diesel com possibilidades de acionamento elétrico ou hidráulico. Né? E esses veículos ferroviários são aplicados no transporte leve de passageiro para o transporte urbano e suburbano, geralmente em algumas regiões do país. É importante destacar que quando em visita ao Canadá, em 2012, no Porto Metrô Vancouver, né, nós tínhamos um sistema de VLT muito interessante, pela forma econômica de transporte urbano e mais ecoeficiente, que era de uso exclusivo dos trabalhadores portuários. Isso me chamou bastante atenção pela forma não só ecoeficiente da logística dos trabalhadores portuários, mas pela
ecoeficiência e limpeza que esse veículo proporciona em termos de valor agregado de emissões de CO2 na região portuária. Então, este exemplo do Porto Metrô Vancouver é muito interessante para que seja um modelo de benchmarking para operações do Brasil. Muito bem. Então agora, voltando um pouco aqui, agora que nós já sabemos a diferença entre trens de unidade diesel, trens de unidade elétrica voltadas aos passageiros, às automotriz, as condições, né, técnicas operacionais em que se apresentam a diferença do tratamento de trens de passageiros operacionalmente aos trens de carga. Agora nós vamos verificar um pouco no que tange a análise do gabarito estrutural da via, a pergunta de partida, né? Qual seria a preocupação dessa distinção em termos de conhecimento ferroviário? Muito bem. Em primeiro lugar, né, não esqueça que qualquer operação ferroviária ela vai depender da análise do gabarito estrutural da via permanente. Então, a via permanente local ela tem que estar de forma harmonizada com o material rodante para de fato existir uma operação ecoeficiente e uma logística sustentável global. Professor, como é que eu posso entender isso em termos de inovações organizacionais? Vamos ver então um exemplo da economia por recursos ferroviários de logística verde, ao que temos de exemplos em algumas partes do mundo. Né? Por exemplo, né, nós já vimos que quando se fala em material rodante, né, nós temos o material de tração, são as locomotivas, né, que tem as suas tecnologias, sendo elas híbridas, movidas a diesel ou elétrica, né, ou a questão do material rebocado, que seriam os vagões. Né? Nós temos vagões de vários tipos. A exemplo do vagão plataforma utilizado em containers nesse slide, nós podemos prover o duplo empilhamento de containers sobre vagões. Né? Então, nesse modelo, né, nós podemos entender, né, que para que o transporte seja realizado de forma eficaz em uma determinada via, a natureza da carga tem que estar alinhada à seleção dos recursos aplicados. Não adianta eu empilhar 2 contêineres por vagão para obter economia no transporte ferroviário se eu não tenho a certeza que aquele gabarito do trecho ou do fluxo de carga ao qual eu estou destinando uma logística de duplo empilhamento de contêineres sobre vagões não atende à necessidade operacional, ou seja, não torna execuível a operação de transporte por duplo empilhamento por questões de pé direito, ou seja, altura do trilho até a rede catenária. Agora vocês já sabem que rede catenária é a rede de distribuição elétrica aérea, né? Ou túneis que não possuem uma altura que permita, por exemplo, a transposição de vagões específicos, plataforma para o duplo empilhamento, a exemplo, os double stack, se os túneis não estão preparados, né, para a transposição de trens com cargas e vagões desta natureza, né, em altura ou em rede aérea. Então vejam bem, aqui nós já temos a primeira reflexão sobre a possibilidade de se entender que o gabarito estrutural é um estudo importante no planejamento ferroviário por fluxo de forma relacionada ao material rodante que está sendo contratado de uma concessionária ferroviária, que é responsável por uma determinada jurisdição de transporte público ferroviário. Ok?
Então, tomando como exemplo as inovações ferroviárias por novos sistemas tecnológicos, vocês já devem ter ouvido, né, na possibilidade da tecnologia de levitação magnética, os maglevs chamados, né, são ainda muito poucos esses sistemas em operação, em função de ter o custo altamente elevado. Porém, né, hoje, essas tecnologias inovadoras, ela é aplicada à locomotiva, e a levitação magnética, que são também alimentados por eletricidade, possuem aí condições, né, de flutuar, né, acima da linha, sem a necessidade que esses recursos, esses carros, utilizem-se de rodas, né? E isso considerando a redução da frição da roda no trilho, né, e o contato, né, do comboio apenas com o magnetismo e o ar, possibilitam aí uma maior velocidade desses recursos de material rodante e, consequentemente, isso faz com que seja necessário uma nova infraestrutura e superestrutura de via permanente para a recepção desses novos sistemas tecnológicos ferroviários. A ideia apenas, na verdade, é dizer para os senhores que em alguns países os sistemas de levitação magnética já estão em uso há mais de 50 anos. Um exemplo é o caso do Shinkansen no Japão, né, que é um trem muito conhecido e que, por ser por atingir velocidades de até 300 km por hora, geralmente num território que é muito fustigado por terremotos e tufões. Então, a rede ferroviária japonesa de alta velocidade, né, em comando aí a Japan Railways Group, né, a JR como é conhecida, ela já atingiu velocidades impressionantes, né, de 443 km por hora, né, em sistemas convencionais de trilhos, e até 580 km por hora em linhas sobre suspensão magnética, né, já devidamente elaboradas de forma menos convencional. Então, onde eu quero chegar com isso? Né? Cada sistema ferroviário, de acordo com as inovações tecnológicas, vai, de forma proativa, requerer uma análise, né, de engenharia ferroviária que considerará um cálculo estrutural que permitirá a velocidade do trem adequada a um determinado trecho, né, a um determinado percurso. Por isso que quando sempre contratamos o modo ferroviário, nós temos que ter ciência, né, da capacidade dinâmica do modo ferroviário por fluxo de carga, considerando, né, todas as necessidades que eu preciso em função de atender com maior produtividade aquele material rodante que eu estou contratando. Então, se nós pensarmos, né, em termos de... Vamos tentar explicar isso de uma forma bem simples. Por exemplo, né, será que um trem, né, com maior velocidade, ele pode gerar um acidente? Né? De que forma pode haver uma avaria na carga em relação a uma alta velocidade? Ou seja, não adianta nós pensarmos que o trem tem que atingir a máxima velocidade se não existe uma estrutura de via permanente que permita a qualidade e segurança para o transporte dentro de um contexto apropriado ao gabarito estrutural da via, né? Não precisa ser muito esperto para entender que a velocidade do veículo gera
a exemplo do trem, um balanço comum durante o funcionamento, né? Esse balanço comum, ele depende, né, do gabarito lateral do trem, um espaço livre, né? Uma margem de segurança livre, que com o balanço natural do trem em alta velocidade não haja nenhuma colisão com o perímetro lateral, ou seja, de um túnel, durante um determinado fluxo, né? Ou que não sobreponha, né, as bases das estações ferroviárias em que o trem cruzará em transposição de uma rota específica no transporte de carga. Então, o gabarito hoje estrutural de uma via é que determina a velocidade do trem e não o trem em si. Por isso que nós temos que pensar nas duas coisas juntas, né? A via permanente e o material rodante, né? Se essas duas condições estiverem alinhadas, harmonizadas e apropriadas, né, eu posso pensar no meu limite de velocidade, maior ou menor, com mais segurança. Ok? Então, são ideias básicas para que se entendam dificuldades operacionais que o transporte ferroviário encontra de forma heterogênea, né? Hoje nós não podemos dizer que um trem ele pode atingir a máxima velocidade em toda a malha ferroviária, né? Nos 30 mil quilômetros ferroviários que temos hoje à disposição da malha ferroviária brasileira, né? Apesar de a gente ainda não ter 30 mil, temos 29 mil e poucos, eu já estou arredondando aí, só para a gente entender que desses 30 mil km de ferrovia, que é uma densidade ferroviária baixa, diga-se de passagem, as condições operacionais elas não são isonômicas. Cada trecho, né, tem um limite, né, estrutural consequentemente, isso influi no lead time da carga porque a velocidade varia de trecho para trecho, de fluxo de carga para fluxo de carga, né? Então, a ideia, né, do que a gente tem que ter num planejamento da carga sobre o transit time de um trem evolui num contexto maior em termos de lead time, que é o tempo operacional completo da operação ferroviária, que é diferente do transit time, que é só o tempo do percurso em trânsito, ok? Isso tudo está relacionado à forma de entendermos o gabarito estrutural de uma via permanente. Mas, professor, né, o gabarito estrutural, afinal de contas, é o que, né, dentro de um contexto mais pragmático? É um contorno transversal interno, máximo suportado por uma estrutura que se destina à circulação de veículos ferroviários, né? No nosso caso, se nós imaginarmos, né, essa imagem nesse slide, por exemplo, né, o gabarito é bem estreito, né, na região, esse é um trem de Londres, na Inglaterra, né, a gente vê que os limites do trem passando por esse túnel são mínimos, né? As dimensões internas desse túnel são mínimas, né? E muitas vezes isso é comum em pontes, em túneis, né? E essas condições fazem com que, nesses trechos, o trem diminua sua velocidade, né, para passar com o máximo de segurança possível, evitando obstáculos, evitando colisões que muitas vezes são intransponíveis para uma determinada natureza de transporte. Por exemplo, imagine nessa circunstância que se nós tivermos que passar um sistema de double stack ou vagões plataforma
que permitem o duplo empilhamento de contêineres, talvez a altura desse túnel, ou o pé direito, né, do boleto até a circunstância do túnel, ela não permita que se viabilize planejamento ferroviário de um transporte de double stack. Isso porque a ferrovia não quer o negócio? Não, porque muitas vezes a via permanente, em seu gabarito estrutural, não está preparada para uma nova tecnologia ferroviária de material rodante. Por isso é importante estudarmos a diferença dos conceitos de via permanente, né, conceitos básicos, e os conceitos básicos de material rodante, para podermos justificar a opção de uma logística ferroviária dentro das suas limitações e até indicá-la, né, com maior segurança, considerando essa análise de viabilidade operacional por gabarito estrutural. Entenderam? Então, conceitualmente, né, nós temos e podemos escrever que vagões, né, nada mais é do que a parte do material rodante rebocado destinado ao transporte de cargas. Né? Então, aqui já nas considerações do que vimos aqui até agora, né, o vagão ele é apropriado a uma forma diferenciada de serviço específico conforme suas condições funcionais, ou pelos dispositivos de carga e descarga apropriados aos terminais por característica de carga. Conceitualmente, isso é a forma que nós podemos descrever o que é um vagão. Né? Então, um vagão é essa parte do material rodante rebocado destinado ao transporte de cargas, sendo diferenciados pelo serviço específico. Isso é importante porque nós acabamos de ver que, dependendo do gabarito estrutural da via, eu tenho que optar por um determinado material rodante que dê, mesmo considerando a natureza da minha carga, maior segurança. E a maior segurança deve estar em via permanente apropriada aos riscos, né, de segurança em respeito ao gabarito estrutural da via. Ok? Então, esses conceitos mínimos do material rebocado vai fazer com que eu estude uma outra coisa de uma forma um pouco mais aprofundada, que é a tipologia dos vagões. Então, a tipologia dos vagões, né, basicamente, é o que nós já discutimos até agora. Primeiro, né, um material rebocado, né, ele basicamente ele é formado por vagões ou por carros, no caso do transporte de passageiros, né, e o vagão é o que geralmente chamamos de forma apropriada ao transporte de cargas. Segundo, né, o vagão ele não possui uma capacidade motriz, portanto, ele necessita ser rebocado, diferentemente, né, de um carro automotor para o transporte de passageiro, né, ou reboques, que são vinculados para a maior quantidade de passageiros em um sistema automotriz. Né. O vagão ele depende basicamente de uma locomotiva para transportar a carga. Né. Então, a gente já viu na aula anterior, e eu não quero ser repetitivo, que veículos para o transporte de passageiros, né, possuem uma natureza operacional, né, que tem um poder regulatório, como um protocolo 14, que deve sempre, em uma linha não segregada, priorizar o transporte de passageiros. Né? Então, o operador ferroviário tem que saber que onde se tem linhas que não são segregadas com transporte de passageiros, a prioridade é do transporte de passageiros, em outras palavras. Né? Então,
quando trabalhamos o termo vagão, sempre estaremos pensando em transporte de cargas, né? E nunca devemos mencionar vagões de passageiros. Ok? Então, com base, né, nessas formas de análise, de conceitos convencionais e básicos existentes, a gente também tem que entender que os vagões sofrem agora mudanças tecnológicas. Então agora nós vamos entrar em um outro aspecto, né? Então esse outro aspecto é o seguinte: como é que a gente pode classificar as adaptações dos vagões? Né? Muito bem. Alguns vagões eles são produzidos de acordo com a natureza da carga pelo fabricante, considerando todas as informações da natureza e densidade da carga, por exemplo, né? Uma carga de minério, ela possui uma densidade maior do que um transporte de cargas agrícolas, a exemplo de algodão, né? Obviamente. Porém, a gente tem a necessidade de pensar, né, que alguns desses vagões, quando não utilizados, eles podem ser adaptados. Então, alguns vagões são adaptados para uso interno das ferrovias e, portanto, não são remunerados, né? Eles são vagões operacionais de exploração da própria concessionária ferroviária. Bom, vamos ver a seguir o exemplo do Cabuse, e aí vocês vão ter um entendimento, né, mais claro sobre os vagões especiais que são adaptados a uma natureza específica sem fins remuneratórios. Antes de falar desses vagões, né, com natureza Cabuse, eu vou fazer uma pergunta, uma provocação para vocês. Né? Por exemplo, vocês acham que há riscos de adaptações de vagões às finalidades por natureza de carga? Será que há risco mesmo? Olha essa imagem, né, da Segunda Guerra Mundial, onde utilizaram vagões para o transporte de soldados. Né? Com certeza, houve uma adaptação das finalidades do fabricante desse vagão a essa circunstância. Né? E aqui é um exemplo claro dos riscos enormes quando nós fazemos isso com a nossa carga. Quando nós utilizamos vagões de fins específicos a uma natureza de carga de forma equivocada no planejamento do transporte ferroviário. Obviamente, eu aumento o risco, né, de acidentes, avarias, descarrilhamento da composição, apenas na atribuição da gestão do processo ferroviário, né, na forma equivocada de usar os recursos ferroviários por processos. Então, esse é o ponto que a gente pode aprofundar mais para frente, porém, ele torna bem claro, né, aquela estrutura de uma logística sustentável. Né? Se nós obedecermos os recursos de forma apropriada aos processos de natureza da carga, nós teremos como apoio uma regulamentação que fundamentará o uso adequado daquele recurso ferroviário e consequentemente, atingiremos aí uma logística sustentável com o transporte ferroviário. Muito bem. Para entender essa tipologia de vagões, eu preciso entender como esses vagões eles podem ser observados, né, em termos de formação de cada vagão. Alguns autores, né, segundo Alvarenga Rosa, ele demonstra na sua obra que o vagão ele pode ser entendido por duas partes, o que ele chama de caixa e o que ele chama de truque. A caixa geralmente é de aço, pode ser de alumínio ou semi-inox, e a parte na qual efetivamente a carga é acomodada para o transporte. E as dimensões da caixa, obviamente, são de acordo com a bitola da via, que nós também já estudamos o que é bitola, né? Os distanciamentos, os trilhos, né? De uma forma mais simplista,
e a característica funcional por natureza da carga. Então, ou seja, né, a caixa onde se acomoda a carga conforme a sua natureza. Né? E o truque? O truque ele é aquele conjunto de base rígida, né, que formam lá os rodeiros, que vão suportar essas caixas. Né? Então, cada vagão geralmente possui 2 truques, sendo que um truque possui 2 rodeiros. E um rodeio, 2 rodas por eixo. Assim, totalizando por truque 4 rodas. Vamos ver como é. E lógico, um vagão vai aí alcançar até 8 rodas. Vamos ver como isso pode ser observado? Vamos aqui, por exemplo, o vagão gôndola. Né? Esse aqui é um exemplo de um vagão gôndola de minério. Ele tem a parte superior aqui, o que o Alvarenga Rosa determina com caixa. Okay? E a parte inferior são os truques, né, que suportam, que apoiam a caixa para o transporte ferroviário. Então, um vagão gôndola, ele possui basicamente essas 2 partes. Né? E essas 2 partes são determinantes para que um vagão esteja inspecionado de forma adequada para o transporte de uma determinada carga. Deve-se observar alguns padrões de normalização da VNT, do CINEFRE, como nós vimos em aulas anteriores, para se ter uma análise de conformidade adequada ao produto que está sendo transportado por ferrovia. Muito bem. Qual outra forma de eu pensar? Agora que eu já sei como eu posso analisar cada vagão, como é que eu posso pensar em tipologia de vagões? Bom, primeiramente, eu posso pensar na tipologia de vagões considerando 2 formas. Né? Segundo o Alvarenga Rosa, né, podemos entender que há 2 tipos, os vagões fechados e os vagões abertos. É claro que a natureza do que você vai optar deve estar relacionada à característica e natureza da sua carga ou da carga que você pretende transportar. Mas só pensando nos vagões abertos, podemos entender 3 tipos. O vagão tipo gôndola, que são granéis sólidos utilizados ao transporte de granéis sólidos sem necessidade de proteção contra intempéries. Então, quando eu tenho um granel sólido que não precisa nenhuma preocupação ou proteção contra ações intempéries, por exemplo do minério, eu posso usar um vagão gôndola. O segundo tipo de vagão aberto é o vagão plataforma. Nós vimos aqui, por exemplo, exemplos de aulas anteriores de vagões para o transporte de contêineres. Podem ser usados vagões plataforma para o transporte de contêineres, para o transporte de semi-reboques rodoviários, bobinas de aço, peças, enfim, todos os equipamentos mais volumosos por ser um vagão mais aberto, né, com restrições ao gabarito da via, obviamente. Né? Então a carga ela nunca pode ser excedente ao gabarito de um vagão. Né? É o que hoje se pede para os planejadores de transporte ferroviário, né? Aos operadores que fiquem atentos ao excesso, né, de carga lateral para evitar qualquer tipo de colisão em plataformas de estações ferroviárias, etc. E o terceiro vagão, o vagão Hopper aberto também, usado para granéis sólidos, sem a necessidade de proteção contra intempéries. Né? Esse vagão geralmente também é muito utilizado em commodities agrícolas pela forma funcional de carga e descarga que veremos a seguir. Então, por exemplo, o vagão gôndola ele vai transportar cargas a granel, basicamente. Né? Exemplo do minério. Esse é um tipo de vagão gôndola, muito usado no Brasil, né? E que não carece de nenhum cuidado de proteção contra ação intempéries. Por isso, a carga pode ir exposta ao tempo. O vagão Hopper, também com as mesmas características funcionais, ele é um pouco diferente da gôndola porque ele tem um sistema
de funil que funciona melhor na carga e descarga. Ele já tem na sua base aí uma forma de funil para facilitar a descarga da carga. E é interessante pensar, né, que toda vez que a gente contrata um material rodante, né, a gente tem que conhecer profundamente o tipo de carga que nós transportamos, né, independente do modo de transporte que utilizaremos. Então, por exemplo, né, se optarmos pelo modo ferroviário, buscando vagões Hopper, eu tenho que saber qual é o peso bruto máximo que suporta cada vagão, aqui é o caso 100 mil quilos, qual é o peso do vagão sozinho, sem carga nenhuma, né, ou seja, a tara do vagão, aqui no caso 22 mil quilogramas, né, 22 mil quilos, perdão, capacidade de carga, né, digamos assim, líquida, 78 mil quilos, né, capacidade volumétrica, 30 metros cúbicos, enfim. Né, para que aquele vagão é mais usado? Minério de ferro, ferro gusa, qual o seu sistema de carga e descarga? No caso aqui ele tem um sistema automático para carga e descarga, esse tipo de vagão Hopper. Mas o que é importante nesse contexto é que a gente tem que ter a certeza, né, das características funcionais do material rodante. No caso do material rebocado, o vagão, dependendo da carga e da natureza da carga, eu tenho que contratar o vagão mais apropriado à tipologia da carga. Né? Mas, sobretudo, conhecer o potencial de produtividade de cada material rebocado para saber, por composição ferroviária, qual o meu limite, né, de tolerância, de capacidade produtiva por composição ferroviária, para que eu tenha no meu planejamento operacional condições de gerar com aquele recurso ferroviário uma operação ferroviária mais produtiva. Né? Então, eu tenho que conhecer a tipologia de vagões para saber selecionar e contratar o recurso adequado à minha carga. Basicamente é isso. Né? Então, por exemplo, né, se eu estou transportando bobinas de aço, né, eu vou transportar contêineres, eu tenho que entender que eu não vou utilizar um vagão gôndola, né, que seria mais adequado eu escolher, obviamente, um vagão plataforma, né, pela sua flexibilidade operacional, pela sua condição, né, de descarga pela forma lateral, né? Enfim, né? Ou superior, né? Carregando o contêiner por cima da plataforma, né? Por recursos, a exemplo do que nós aprendemos no conceito through-port, né? Que são os pórticos sobre trilhos dentro das áreas portuárias. Né? Nós dependemos de um sistema de carga e descarga específico e adequado ao material rodante que eu estou contratando, no ponto de origem como no ponto de destino. Né? Então é isso que faz com que a logística ferroviária seja de fato eficaz. Né? Não adianta eu contratar um trem onde eu consigo carregar minha carga num material rodante e depois, no ponto de destino, não ter um ponto preparado ou equipado para a descarga dessa composição. Então, o planejamento ferroviário ele vai ao encontro do operador ferroviário saber quais os equipamentos que ele necessita, tanto na carga no pátio ferroviário, como no local de descarga, seja ele um porto, ou seja ele um terminal intermodal ou multimodal. Né? Bem como os tempos de carga e descarga em uma operação de baldeação ou transbordo que eu preciso para viabilizar a qualidade do serviço no transporte ferroviário de carga, a exemplo da carga geral em contêineres. Então, a ideia de se conhecer a tipologia do vagão
é um facilitador de resultados produtivos e operacionais ao operador logístico. Não adianta contratar uma ferrovia e não conhecer essas nuances, não conhecer a tipologia dos vagões, não conhecer a capacidade produtiva do material de tração, né, das locomotivas, não conhecer a flexibilidade de um material rebocado, né, até onde eu posso usar uma plataforma de containers para transportar outros produtos, a exemplo, barras de aço, bobinas de aço, containers. Né? Então eu tenho que saber que o vagão apropriado e adequado a essa natureza de carga certamente será uma prancha ou um vagão plataforma, né? Que é a mesma coisa. Ou, se eu estou buscando, né, maior produtividade por vagão plataforma, eu posso também estar buscando vagões que me possibilitam um duplo empilhamento de containers sobre uma única plataforma. Lógico que são plataformas adaptadas e especiais, ao que retoma a nossa preocupação aqui, a nossa pergunta de partida inicial, né? O que tem a ver o gabarito estrutural em relação, né, ao material rodante? Tudo, né? Inclusive a responsabilidade do operador logístico que está planejando esse transporte ferroviário. Então, estudar as características funcionais por tipologia do vagão é um mérito do operador logístico, sim, mas se esse propõe uma melhor produtividade por novos recursos, a exemplo de um double stack que possibilita duplo empilhamento, ele também tem que saber, né, que a via permanente onde ele está contratando determinado fluxo está apropriada, né, ao transporte ferroviário, considerando os limites do gabarito estrutural. A exemplo dessa imagem, né, eu tenho lá uma altura que me permite o máximo 6,20 m sobre o boleto dos trilhos. Lógico que se eu fizer um duplo empilhamento com novas tecnologias de container que ultrapasse essa medida, eu estarei fazendo aí um risco enorme ao planejamento do transporte. Né? Por quê? Porque eu sei que as medidas da carga estariam fora do padrão do gabarito estrutural da via. Né? Então, é muito importante, sempre, quando eu contrato o material rodante, eu saiba que aquele material rodante que eu estou contratando, ele pode ser aplicado em qualquer trecho por estar dentro do que eu chamo de análise proativa do gabarito estrutural. É isso que vai dar segurança na minha operação ferroviária, considerando as diversas formas de equipamentos que podem ser colocados à minha disposição em qualquer projeto logístico. Ok? Ok. Então, no caso do trem da carga geral. O trem da carga geral, né, de forma distinta de trens de carga geral containerizada, eles dependem de vagões fechados. Né? Geralmente esses são os vagões mais antigos e mais tradicionais, como temos aqui na imagem. Né? Esses vagões eles são apropriados a unidades de cargas, já de certa forma unitizadas em caixas, em pallets, sacarias. E geralmente essas cargas podem ser consolidadas e planejadas por vagão, conforme a dimensão interna do vagão. Então vamos lá. Ainda sobre a análise de tipologia dos vagões, a gente tem que pensar que os vagões abertos, segundo Alvarenga Rosa, eles possuem suas distinções em termos de dimensões, assim como os vagões fechados. Né? E essas distinções vagões fechados podem ser dos seguintes tipos. Né? Um vagão fechado, que geralmente é o que utilizamos no transporte de carga geral, carece de uma necessidade específica,
que é a proteção contra ações intempéries, né? O vagão fechado ele é utilizado para cargas que precisam ser protegidas contra ações intempéries. O segundo tipo de vagão fechado é o vagão tanque. Esse é utilizado para os granéis líquidos, né? E o vagão hopper fechado é outro tipo de vagão mais utilizado, né, para granéis sólidos, e com uma diferença, né? Ele tem também em comum a necessidade de proteção contra ações intempéries. Ok? Então, o vagão fechado, como o próprio nome indica, ele tem essa característica comum, né, que é proteger a carga contra qualquer ações intempéries, qualquer tipo de ações que venham danificar a carga, seja por chuva, por excesso de sol ou qualquer outro tipo de ações que venham danificar ou gerar externalidades negativas à carga, né? Esses vagões fechados, geralmente eles possuem portas laterais corrediças, como vemos aqui na imagem, que permitem o manuseio, né? Antigamente esses vagões eles eram vagões de madeira, né? Hoje os mais novos são feitos em aço. Há também alguns já utilizando outras tecnologias como alumínio, né? Mas ambos possuem os dispositivos internos de travamento, inclusive para fixação das cargas internamente, os chamados olhais, né? Para aquela carga que precisa ser amarrada ou apeada com madeira, né, que é travada, né, dentro do vagão, possuem olhais para essas amarrações ou calçamentos de madeira. E nesses vagões eles permitem esse tipo de controle na consolidação do vagão de carga geral. Outro tipo de vagão hopper fechado são os vagões tipo funil, né? Esse vagão tipo funil, eles são comumente observados aí no transporte de granéis sólidos. Para quem não sabe, a denominação hopper é uma palavra inglesa, que deriva significado de funil, né? Perceba que o vagão ele tem essa natureza mais afunilada, né? Para quê? Para que a gravidade permita um sistema mais célere na descarga da carga pela própria inclinação com ação de gravidade. Então, nada mais é do que um vagão que ele é como se fosse um grande funil com a possibilidade de aberturas inferiores para a realização da descarga e possui também aberturas superiores, né, ou escotilhas no teto para o carregamento. Então, esse é o segundo tipo de vagão, né, vagão hopper, né? Então, o vagão fechado, né, o vagão hopper, como nós dissemos, e agora nós temos também outro tipo de vagão, que é o vagão fechado tanque. Esse é para o transporte de granéis líquidos, né? Há diversos tipos, nós estamos só exemplificando aqui alguns para que vocês aprofundem depois a pesquisa de vocês de forma relacionada ao produto que obviamente vão transportar, seja na forma de granel líquido, a exemplo, água, ou petróleo, ou óleo combustível, ou álcool, né? Mas é importante que se saiba que as funções e a tipologia de vagão-tanque ela também é diversificada. Por exemplo, o vagão-tanque que utilizamos para produtos químicos, de todos os tipos, sejam eles corrosivos ou não, carecem de um recurso de limpeza do vagão, técnica, que geralmente é muito onerosa, né, para o reaproveitamento, por exemplo, desses vagões-tanques com outros tipos de granéis líquidos, a exemplo de óleo comestível, né, para consumo humano, por exemplo, né? Então, esse risco de contaminação de vagão-tanque é o mesmo que nós observamos, por exemplo, em containers-tanque. Então, o operador logístico que utiliza esse tipo de equipamento, ele tem que estar preparado com a responsabilidade de limpeza desses tanques de forma adequada, né? É importante também destacar que esses vagões-tanques, eles podem ser usados para transporte de carga em pó. Um exemplo muito clássico disso são os vagões de cimento, né? Eles possuem uma inclinação
que permite aí também a descarga em sistemas de vagões tanque. Né? Também não trouxe aqui, mas é muito interessante pesquisar. E temos também alguns vagões muito raramente percebidos nas ferrovias, que são os vagões gaiolas, né? Porque hoje não são muito usados ou observados o transporte de animais vivos nas ferrovias, nas regiões onde a carga geral de alto valor agregado predomina. Mas em algumas regiões ainda se utiliza esse tipo de transporte. São os vagões que permitem a entrada de oxigênio para que os animais consigam, durante o transporte, respirar adequadamente, né? Geralmente a descarga desses animais é feita pela lateral, mas esses vagões aí estão praticamente extintos, né? Pela própria falta de demanda para o transbordo e deslocamento desses animais. Né? Geralmente são transportados gados, né? Os bovinos, equinos e também frango e cabras em algumas regiões. E por fim, um exemplo de vagão isotérmico, né? São aqueles vagões para o transporte de produtos que dependem de temperaturas especiais durante o transporte ferroviário. Exemplo de carnes, né? Após abate, né? Você tem o transporte de carnes e produtos perecíveis, de curto prazo, né? Que dependem ou não de uma refrigeração apropriada. Então, esses vagões, eles são equipados ou não com dispositivos mecânicos de resfriamento que são acionados por motores a diesel ou elétricos da locomotiva. Também são veículos muito raros, porque os vagões fechados isotérmicos foram substituídos pela tecnologia do container reefer, né, que são mais flexíveis do local da manufatura da carne e dos produtos perecíveis até o embarque ou desembarque no terminal apropriado ao transporte de carnes ou produtos perecíveis. E por fim, nós temos aqui o vagão capuz. Esse tipo de vagão capuz, né, ele geralmente ele é conhecido como carros break ou break vans. Em alguns trens de cargas especiais eles são utilizados. Normalmente as cargas ou trens que possuem containers de produtos perigosos exigem que junto à locomotiva vá um vagão cabuse. Por quê? Porque o vagão cabuse ele vai seguir a instrução ISO das fichas de segurança, ficha de emergência, e dentro, conforme a quantidade e equipagem do trem, né, seja lá o maquinista e seu auxiliar, precisam de EPIs ou equipamentos de proteção individual adequados à quantidade de operadores que formam a equipagem, e muitas vezes dentro da locomotiva pode não haver espaço, né, para os planos de contingência ao caso ou hipótese de um descarrilamento da composição ferroviária no trecho. Então muitas vezes esse material que vai conter o vazamento de um produto, ele possui dimensões muito grandes, né? A exemplo de manta de vasta de contenção, exemplo de areias, exemplo de pás, ao recurso de uma contingência que venha estancar qualquer dano ambiental de um produto que sofra vazamento decorrente de um descarrilamento da composição ferroviária. Então, muitas vezes, esses produtos, né, que formam não só apenas o kit de EPI, né, dos equipamentos de proteção individual da equipagem, mas também dos produtos e recursos que vão estancar
qualquer tipo de vazamento de produto químico ou perigoso de acordo com a ficha de segurança e emergência daquele produto. Toda essa precaução e cautela de recursos em um acidente ferroviário, geralmente para composições ferroviárias de transporte de produtos perigosos, requer que se acople na composição um vagão cabuse que venha compor, de acordo com o produto específico, todo o kit de material de proteção na hipótese de um dano ambiental, né? Então a própria equipe da composição tem que estar treinada para manusear esses recursos e evitar o dano ao máximo possível, né? Quando se trata de transportes e composições de produtos perigosos, né? Então é importante que a gente tem que saber, né, durante o transporte ferroviário de produtos perigosos, basicamente o que a lei determina, né, e agir de forma apropriada com as empresas transportadoras contratadas, a exemplo das concessionárias ferroviárias, para seguir a rigor o que manda o regulamento de transporte ferroviário de produtos perigosos, como requer a lei, né? Então, o vagão cabuse, ainda tratando ainda nesse momento de tipologia de vagões, ele é usado para essa finalidade, né? Entre outras finalidades também, né? Como socorro, equipamentos de socorro em operações de descarrilamento, né? E outras necessidades que são atribuídas à manutenção da via permanente, vagão cabuz também pode ser utilizado. Enfim, nós encerramos a aula de hoje considerando as referências que utilizamos nesse material, né? E, sobretudo, agradecendo mais uma vez a atenção de todos os alunos. Esse material vai ficar disponível para vocês e ele conclui a segunda parte do sistema material rodante que nós estamos estudando desde as aulas anteriores. E esperamos que com esse material nós podemos ter elucidado um pouco, né, os conceitos mínimos e básicos necessários na logística ferroviária em análise de recursos ferroviários aplicados ao transporte de cargas no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula.